Olá, você é o nosso convidado para tomar um chá e bater um papo sobre temas do cotidiano. Hoje a gente conversa com uma convidada especial que tem muito a dizer. Um dos temas deste programa é celebridades. Existem pessoas que são destaques nas revistas e jornais, mas não tem nada de interessante para falar ou fazer. Essas pessoas não são artistas, músicos ou intelectuais, são apenas celebridades. Então não saia daí, o Chá das 4 está começando. E aí, meninas, como é que tem passado desde a semana passada? Assistiram a nossa estreia? Muito legal. bom. Né? Gostoso, muito né? legal. Deus é bom. Ele vai nos ensinando e nos conduzindo, né? Nesse projeto lindo que eu creio que nasceu no coração de Deus para nós e para o pessoal de casa, né? Para as mulheres e para os homens Com que têm nos certeza. assistido, né? Tem que enfatizar que não é só para mulher, né? É verdade, os os homens também são podem. muito bem-vindos, Muito, né? Com certeza. No nosso Chá das 4. Porque na proposta tá uma graça nessa blusinha assim. Você De gostou? menina, não tá, Tainá? Tá parecendo a camponesa. Patrícia Mota. Olha, Patrícia tá Mota me bonitinha. vestindo. Também amei essa blusa, gostei muito. Bem, gente, mas agora vamos falar da nossa convidada, né? Tchan, 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 tchan. O Chá das 4 tem sempre essa proposta, né? A quarta mulher que compõe esse programa é sempre uma convidada, uma pessoa muito especial. E hoje é a ministra de Louvor e da Palavra, Sara Shiva. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Sara Shiva? Se você acha que crescer não é nada fácil, imagine com todos os holofotes em cima de você. A filha mais velha de Baby do Brasil e Pepeu Gomes era amamentada entre uma música e outra. Não entre os shows, mas durante, no meio da música, enquanto a Baby cantava. Sara Shiva cresceu detestando todos que só queriam chegar perto dela por conta dos pais, cantores famosos. E numa casa em que todos cantam, a carreira como cantora era tão certa quanto batatinha frita combina com ketchup. Sara começou fazendo backs com a mãe e logo surgiu o SNZ. Junto com as irmãs Zabelê e Nana, Sara se viu cercada pela mídia e fãs. Um dos diferenciais do grupo eram as roupas, criações de Sara, que até hoje curte fazer as próprias vestes. E se a vida de Sara já não era atípica o bastante, ela conseguiu entrar para uma estatística que tem crescido cada dia mais, a de mãe adolescente, e sozinha tem criado Hannah. E a história? Bem, essa tende sempre a se repetir. Não é que hoje é Hannah quem arrisca as primeiras notas? Coisa boa, né, gente? Então nós vamos conhecer e conversar um pouco mais com a Sara Shiva. Vem cá, Sara. Olha que delícia. Sara Shiva e suas invenções. Seja bem-vinda. Seja Obrigada. bem-vinda. Que isso, Sara? Isso aqui é o Que seguinte. mistério é esse, Sara? É, Eis que te mistério. digo que esse mistério é um mistério lícito. Que é o seguinte- Ele convém? Não, você não tem noção. Isso aqui é o seguinte, eu faço uma alimentação especial, então eu não como farinha de trigo, nem leite de vaca, lactose nenhuma, nem milho. E não como açúcar, que eu fiz um voto a Deus, tem 4 anos que eu não como açúcar. Aí eu fiz uma tortinha de massa de cookies com pedaços de chocolate, tortinha de massa de cookies de aveia, com recheio de baunilha e cobertura de creme de goiaba. Horrível, olha. horrível. Pode comer uma agora, porque tem muitas. Esperar pro chá, né? Vamos, Ela coloca do meu lado. as tortinhas. É, bem do seu lado, Tainá, longe de mim. Resista. Você mesma que fez, Sara? Eu mesma, porque realmente eu gosto muito de cozinhar. Tu sabe disso, né, amiga? Tu já me conhece. Eu não tenho cara, gente, de cozinheiro, mas eu sou assumida. Olha, eu assim. Além sou de muito doces boa. especiais, que mais? Eu faço muita coisa. Eu não sou muito boa faxineira, não, tá? Da cozinha. Eu sou boa pra sujar, pra limpar, eu sou meio lerda. Mas acho que toda Jesus tá me pessoa que curando. cozinha muito bem não gosta de limpar, não. Pois É amiga. verdade. Ela gosta né? de ter outra pessoa Outra pessoa ajudando. ajudante. Oh, Jesus, mas eu tô melhorando, eu tô melhorando. Uma vez eu tava varrendo a casa, Deus me visitou no meio da varredura lá. O Espírito Santo falou comigo, como me alegro da mulher que cuida da sua casa. Aí eu chorei. Falei, Jesus, tira toda a preguiça, porque a gente é muito preguiçosa. Agora Às vezes dá pra suja imaginar? é fácil, né? Dá pra imaginar a Sara limpando casa? assim? Dá, ué, menina, eu sou dona de casa, meu Deus, que luta. Mas eu tô melhorando. Agora, fazer comida é comigo mesmo. Eu gosto muito. Até falei que eu venho um dia aqui se me convidar, né, claro.
para ensinar a fazer carne de soja. Porque eu fui vegetariana até os 17 anos. E aí eu chego nos restaurantes de comida natural, que eu amo, e vou comer carne de soja. Aí me dá uma pena, porque as pessoas ficam achando que carne de soja é aquele horror. Aquela carne pálida, branca, Gororoba. com cara de ração. Cara de Eu ração. fico com uma pena, Bem eu falo assim, definido. gente, não é isso que é carne de soja. Carne de soja, eu já fiz festa na igreja, o pessoal, cada um leva uma comida na minha igreja no Rio. Eu levava uma panela de carne de soja com temperadona. Todo mundo comia achando que era carne vermelha moída. Depois que tá todo mundo comendo, que maravilha, que tempero. Eu dizia, era de soja. Aí todo mundo, preconceito. Aí eu falava, agora não pode botar de volta, já comeu. Mas eu gosto muito de cozinha. Apesar de eu não ter cara, né, gente? Mas tudo bem, né? É uma celebridade essa Não, mensagem. não, amiga, tu conhece aquela música do meu CD, Eu Não Sou Estrela. Exatamente. Pois é. Ai, Falando em celebridade, quero ler um texto para vocês hoje, um texto do grande Fernando Pessoa, ao invés da frase, né? Que o nosso programa ele sempre é pontuado por uma frase, alguma coisa assim, para a gente comentar. Mas eu quero abrir o programa hoje lendo esse texto do Fernando Pessoa sobre celebridade. Vamos lá. Às vezes, quando penso nos homens célebres, sinto por eles toda a tristeza da celebridade. A celebridade é um plebeísmo, por isso deve ferir uma alma delicada. É um plebeísmo porque estar em evidência, ser olhado por todos, inflige a uma criatura delicada uma sensação de parentesco exterior com as criaturas que armam escândalos nas ruas, que gesticulam e falam alto nas praças. O homem que se torna célebre fica sem vida íntima. Tornam-se de vidro as paredes da sua vida doméstica. É sempre como se fosse excessivo o seu traje e aquelas suas mínimas ações, ridiculamente humanas às vezes, que ele quereria invisíveis, pô-las na lente da celebridade para especulosas pequenezes, com cuja evidência a sua alma se estraga ou se enfastia. É preciso ser muito grosseiro para se poder ser célebre à vontade. Essa frase é tremenda, né? É preciso ser muito grosseiro para se poder ser célebre à vontade. Depois, além de um plebeísmo, a celebridade é uma contradição, parecendo que dá valor e força às criaturas, apenas as desvaloriza e as enfraquece. Um homem de gênio desconhecido pode gozar a volúpia suave do contraste entre a sua obscuridade e o seu gênio. E pode, pensando que seria célebre se quisesse, medir o seu valor com a sua melhor medida, que é ele próprio. Mas, uma vez conhecido, não está mais na sua mão reverter a obscuridade. A celebridade é irreparável. Dela, como do tempo, ninguém torna atrás ou se desdiz. E é por isso que a celebridade é uma fraqueza também. Todo homem que merece ser célebre sabe que não vale a pena sê-lo. Deixar-se ser célebre é uma fraqueza, uma concessão ao baixo instinto feminino ou selvagem de querer dar nas vistas e nos ouvidos. É desse Grande jeito, Fernando mesmo. Pessoa, né? Nossa, ele Desse jeito. descreveu mesmo. Descreveu. Agora, as pessoas hoje fazem qualquer coisa para parecer. virar celebridade, né, gente? Ou qualquer coisa para deixar de ser, como eu, por exemplo. Eu vou te contar uma história. Quando eu comecei a trabalhar na Obra de Deus, vai fazer 9 anos que eu me converti, agora em outubro. Há 4 anos eu comecei a trabalhar para Deus. Eu não dava autógrafo. Eu fiz um propósito com Deus que eu falei, não, autógrafo é uma coisa muito ridícula. Chega uma pessoa que você nunca viu na sua vida, pede para você, escreve uma dedicatória, você não conhece, você é muito falsa ou falso, e finge que conhece, escreve para fulano com muito carinho. E eu me sentia super mal. E eu falava assim, não, eu não sou estrela mais, eu não sou mais celebridade, eu sou uma serva de Deus, não sou mais escrava da minha aparência nem da mídia. Vou ser livre, glória a Deus. Aí as pessoas vinham me pedir autógrafo e eu falava, não dou. Tinha gente que quase manifestava. Tamanho é a glória do mundo das pessoas, é uma coisa muito séria. Aí Deus começou a me tratar com isso, falar pra mim, olha, calma, porque as pessoas não estão preparadas para a sua cabeça. Você é muito intensa em tudo e tal. E um dia
Eu estava na minha igreja, encontrei com o meu pastor, e o meu pastor me chamou no gabinete, minha filha estava junto, meu pastor, eu sou super submissa à minha liderança, principalmente meu pastor. Quando ele diz é verde, amarelo, é azul, acabou, não tem conversa. Aí ele sentou com muito tato e disse, minha filha, que história é essa que você não dá autógrafo? Eu disse, ué, pastor, não dou, porque autógrafo não tá certo, isso é idolatria. Ele olhou pra mim e disse, você tem que dar. Eu, como? Você tem que dar autógrafo. Por quê, pastor? Porque senão as pessoas não vão entender, vão achar que você é antipática. E você vai perder a oportunidade de falar. Aí eu falei, mas pastor, se eu estiver certa e você errado diante de Deus, você que vai responder. Aí ele disse, pois então que eu responda. Eu recebo sobre mim, se eu estiver errado e você certa, que venha sobre mim. Eu falei, então eu estou entrando debaixo da tua palavra. A partir daquele dia, eu comecei a dar autógrafo. O que mais me escandalizou foi que a partir daquele dia eu passei a vender 3 vezes mais CD. Mas sabe que... Só por causa do autógrafo. Pois é, mas é uma oportunidade de um contato da pessoa com você. Você pode, Com certeza. se você não se sente estrela, não se sente mais celebridade... Agora é meio difícil, né? Será que tem como desfazer essa imagem Mas sabe o de que eu... celebridade para as pessoas? No seu coração foi desfeito. Isso está muito claro, né? Mas será que para as pessoas isso... É um pouco complicado, assim, porque é claro que eu não tenho uma projeção como a Sara experimentou, eu não vivo isso na minha vida como a Sara viveu. Mas o que eu percebo, assim, que eu fazendo parte de um grupo como Diante do Trono, às vezes a gente vive muito essa situação do autógrafo. Verdade. E eu tinha isso, de não vou dar autógrafo. Por que eu vou dar autógrafo? Por que minha assinatura vale? Não vale nada, né? Mas depois eu pensei assim, é uma oportunidade de eu ministrar sobre a pessoa. Isso. Entendeu? Eu não passei a ver aquilo como uma oportunidade de eu ser projetada ou de eu aparecer, mas uma oportunidade de eu estar junto com a pessoa que... Normalmente, quando a gente está na plataforma, a gente não tem como estar junto. E se a pessoa chega perto de mim, ela está perto de mim, eu vou aproveitar essa oportunidade. É verdade. Então, eu estou ali, como é que é seu nome? Eu olho nos olhos dela. É fulana. E por que você vem aqui? Eu estou ali escrevendo alguma coisa para ela que eu peço o Senhor para colocar no meu coração. Eu deixo um endereço de um versículo, eu deixo uma palavra de encorajamento. Eu escrevo simplesmente nunca pare de lutar, entendeu? Eu escrevo alguma coisa assim. Enquanto eu estou ali, eu estou conversando com ela. Aí, muitas vezes, eu já tive a oportunidade da pessoa falar assim, eu vim nessa ministração e eu estava com a minha vida totalmente destruída. Eu creio que Deus vai mudar a minha vida. Eu creio que você... Posso orar com você? Amém. Entendeu? Uma oportunidade que eu não teria se eu não tivesse aquela chance de estar dando aquele Mas autógrafo. é exatamente isso que eu estou maneira, falando. né? Acho que É também é a saber maneira. aproveitar. É, a maneira né? de saber aproveitar e olhar com os olhos. O que me fez tomar essa decisão na minha vida foi que Jesus, ele ouvia as pessoas, ele olhava as pessoas. Ele ficava no meio das pessoas. Ele andava né? no meio delas. Ele andava, Às olhava vezes, nos olhos. por causa da estrutura que às vezes a gente tem de uma administração, a gente não tem condição de ficar junto das pessoas. Mas quando eu tenho, eu não desperdiço. Eu acho que também às vezes é a maneira de você chegar, né, da pessoa chegar a você e você tem que desfazer. Aquela capa de, sei lá, de Popstar. de popstar, aquela distância que fica. né? Então, eu acho que inacessível. vai depender da sua maneira de se portar, né? Porque não adianta você falar assim, eu já vi muito disso, eu não dou autógrafo, mas... Cheio de Entendeu? soberba. Ou fica verdade. distante na plataforma e eu não dou autógrafo, mas eu faço outras coisas, né? Então, ou você, eu sou da seguinte opinião, não sei, né? Ou você é radical totalmente de uma maneira, Claro. ou você é de outra, onde você vai ter um jogo de cintura, falando assim, não, olha, Equilíbrio. você quer tirar uma foto? Vamos. Mas, sabe, eu quero te dizer que eu não sou diferente de você, Claro, entendeu? claro. Eu acho que tudo é maneira como você conversa com a pessoa. Exatamente. Não, e eu vou falar pra vocês que, no meu caso, eu acho lindo isso que você falou aí, Helena. Mas no meu caso, eu fiquei muito traumatizada. É claro. Porque eu venho de uma mídia secular, de um meio secular, aonde o que é o artista do mundo? O artista do mundo é uma pessoa que sobe num palco e ele recebe a adoração para ele. Ele recebe o aplauso para ele recebe os gritos, toda a loucura é para Mas ele. ele é o ídolo, né? Literalmente, ele é o ídolo. Literalmente, ele se prostra, agradecendo, obrigado, manda beijos. E eu fui uma pessoa que eu trabalhei 5 anos com minhas irmãs no grupo, sendo já crente. Minhas irmãs não deixavam que eu falasse de Jesus, porque elas tinham medo que isso difamasse o grupo. E elas tinham razão. Porque, infelizmente, muitos nomes aí na mídia envergonharam o nome de Jesus. Graças a Deus, elas me proibiam que hoje o meu nome não estava lá na roda. Então, o que acontece? Eu passei 5 anos tendo que me calar.
E era muito ruim, porque eu conhecia Jesus, eu era santa, eu andava com Deus, andava debaixo de um discipulado. E as fãs vinham até mim com aquele vazio interior, colocando tudo em você, e eu tinha que ensinar, e muitas vezes eu não podia dizer Jesus te ama. Gente, é uma coisa horrível. Olha, quando eu saí do grupo, as pessoas às vezes pensam que eu larguei a mídia assim. Ai, meu Deus, larguei a mídia, meu... Ai, como eu queria, mas eu não posso, que é pecado. Não, eu larguei a mídia assim, graças a Deus! Solta de mim, que eu nunca mais quero isso. Você entendeu? Então, quando eu saí e fui trabalhar para o Senhor, eu tive aquele romantismo, aquela ilusão mesmo. Nunca mais eu vou passar por isso. Aleluia! Profetiza! Bem definida, ilusão, né, Sara? Profetiza sobre o Bajó. E a verdade é que as pessoas, elas precisam de ícones, elas precisam de ídolos, né? Pessoas que elas possam... Que elas possam se espelhar de alguma maneira. Exatamente. Quer dizer, isso acontece com os líderes, com os pastores, com os ministros de louvor. Quando a gente fala de celebridade, não é o artista lá fora, né, no mundo secular, mas estamos falando de pessoas que se tornam conhecidas e até mesmo pregadores. E eu particularmente, eu sou anti-pregador distante do povo. É isso que você colocou. Eu acho que o pregador é aquele que está no meio do povo. Acabou? Lindo, o culto, a ministração, vem um irmão, vem o outro, dá uma palavra, dá um abraço, olha nos olhos. É isso que Jesus fazia. Né? Jesus, o maior líder, né, de todos os tempos, o Filho de Deus, o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, vivia no meio das pessoas. Então, acho que é uma questão muito séria, às vezes, no nosso meio também. Verdade. Né? Que grandes... pregadores têm essa postura de distanciamento do povo. Ser isso célebre, alimenta, né? muitas vezes é chato. E é sobre isso que fala um pouco o quadro que nós vamos chamar agora. Chatice. O que me chateia demais é estar prontinha para sair, arrumadinha para ir para a igreja, uma festa, o que for, e de repente eu piso a fundo meu sapato nas fezes das minhas cachorras. É horrível, gente. Aí tem que tirar o sapato, tem que mudar a roupa, porque a roupa tem que combinar, né, com o sapato. É aquela coisa muito chata, eu acho muito ruim. Mas uma coisa que me incomoda mais é eu estar conversando com alguém e essas pessoas, elas costumam ficar me cutucando, vai me chamar cutuca. Aí eu olho, aí a pessoa conversa, aí de repente ela cutuca de novo. Quer comprar um pica-pau? Outro pica-pau? Me irrita muito cutucar, sabe? Encostar. Tem gente que não sabe conversar falando, olhando. Tem que cutucar. Isso é péssimo. Não gosto. Isso é péssimo, né? E quando a pessoa fica assim, presta atenção. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não, e começa a doer, né? Começa a doer. E vocês, ela vai mas no eu tenho mesmo esse lugar. osso aqui duro. Assim, eu acho que um dos poucos lugares que eu sou magra, de verdade. Ô, Glória, pelo menos isso. Aí a pessoa começa a doer, daqui a pouco tá roxo. Sara! E você, Yara, o que você acha uma chatice? Assim? Uma chatice, algo que me incomoda? É. Eu vou pegar um gancho com a Mariana, é questão de estar conversando, eu estar falando com alguém e esse alguém estar com atenção noutra coisa. Entendeu? Isso eu acho que não é só chatice, não. Acho que isso é até falta de educação. Falta de educação, é verdade. Eu acho que eu já pratiquei essa falta de educação. Nossa, eu acho que eu faço isso toda hora. É porque eu sou um pouco... Interromper? eu sou um pouco... Não, hiperativa. tipo assim, Não, você tá de desviar conversando comigo atenção. e eu tô assim, ligada em mil coisas ao Eu mesmo também. tempo. E não tá tô com o prestando olho lá, atenção. assim, entendeu? Isso é muito ruim. Olha, isso não me incomoda, não. Não, Eu tenho outras coisas que me incomodam. Por exemplo, Conta. eu trabalho muito com a internet, negócio da minha agenda. Eu tô agora sem secretário, tô tendo que responder minha agenda. Uma coisa que eu acho uma chatice completa é aqueles e-mails que as pessoas mandam pra você, que é super ocupada, glória a Deus por isso, com aqueles slides. Que levam 30 aqueles anos com aquelas historinhas com música do caminhada. mundo, detalhe, né? Crente, né? Manda com música do mundo. E aí você tem que ficar... Eu não aguento, a pessoa me manda cheia de amor no coração, eu deleto na hora. As pessoas ficam tristes, você não viu, eu não vi, gente, não deu tempo pra isso. Aí Eu carrega a sua caixa de mensagem, demora às Eu vezes acho pra muito chegar. Agora, eu chato não tenho aqueles e-mails paciência com isso também, não. enormes, Eu com não leio. texto sobre a filosofia da vida, do versículo. Eu falo, gente, é coisa de quem não lê a Bíblia. Porque eu leio, Deus fala tanto comigo que eu não preciso ficar lendo a revelação do outro ali, não.
Eu recebo, eu falo assim, eu acho chato demais. Tem gente que fica mandando, fica mandando e-mail da filosofia que o outro lá recebeu. Fala, Jesus, eu não aguento isso não, eu acho muito chato. Mas antes de ir pro intervalo, conta pra gente, Tainá, o que pra você é uma chatice? Posso falar duas? Pode. Primeira, pessoa chegar atrasado. Eu tenho... Porque eu sou muito pontual. Você viu que eu já falei que eu sou certinha? Eu sou muito pontual. E a outra coisa também que me irrita, como é que era? Eu ia falar? É a pontualidade e você liga pra resolver um problema de telefone, aí você liga, a pessoa fica assim, só um minutinho que eu vou te encaminhar pra não sei o quê. Mas aquele é chatinho. Aí você chega, aí a pessoa vira e fala assim, se tudo bem, eu posso te ajudar? Eu falo assim, aí a Mas você pessoa repete não, a história repete tudo. toda. Isso, CPF, eu também CNPJ, endereço, Isso é um telefone, horror. mãe, pai, avó, cachorro, começa tudo. Aí ela vira e fala assim, só um minutinho que eu vou te encaminhar. E não chega a lugar nenhum. E você tem que contar a história 20 Tudo. vezes. Isso me Isso é tira chatice, do sim. sério. Isso eu Eu acho que acho de isso- todas as coisas me tiram do sério. É verdade, é verdade. Isso me tira. Bom, gente, o chá vai para um intervalo breve. E na volta, a gente discute um tema polêmico: gravidez na adolescência. O que fazer? Daqui a pouco. Estamos de volta aqui no Chá das Quatro, recebendo uma ilustre convidada. Ô, Glória. Nossa querida Sara Shiva. Para você que não sabe quem ela é, eu acho um pouco difícil, mas para você que não sabe, ela é a filha primogênita de Baby do Brasil e Pepeu Gomes. Né, Sara? É bom ter você aqui com a gente. Nós vamos Amém. falar de um tema agora que a Sara tem muito a acrescentar, nos dizer. Gravidez na adolescência, gente, é isso aí. Quem é pai sabe como esse tema assusta. Afinal, sexo só depois do casamento. Mas como as coisas nem sempre saem como planejamos, nos deparamos com crianças gerando crianças. 20% das adolescentes entre 15 e 20 anos já engravidaram no Brasil. Dizem os dados oficiais, gente, não sou eu que estou falando não, são os dados oficiais. Isso significa que se sua filha adolescente tem 4 amigas, uma delas pode ter um bebê antes dos 20 anos. E aí temos casos de avós com 35 anos. Já pensaram, gente, que estatística pirada é essa? Muito. Triste, eu diria. né? Triste, terrível. Imagina, O adolescente não está preparado, né? É verdade. Psiquicamente, para enfrentar uma é uma maternidade. barra, né? É uma Tá. barra. Acho que está crescendo, né? Está crescendo muito. Muito. Com quantos anos você teve a Hannah? Eu tive a Hannah com 18. Na verdade, eu engravidei com 18, tive ela com quase 19. E, assim, eu tive uma sorte muito grande, que foi, como a minha mãe teve 6 filhos, e os meus 2 últimos irmãos caçulas, eu já era uma mocinha de 12 anos, eu ajudei muito em casa. Minha mãe tinha enfermeiras, eu aprendi, eu sempre gostei muito de criança. Eu tinha um certo senso de responsabilidade. Eu renunciei muita coisa na minha vida. Quando eu tive a minha filha, eu deixei de sair, deixei de fazer muitas coisas. Mas a maioria das mães adolescentes não deixam de fazer. E não entendem que filho é renúncia, Elas filho deixam é pra você mãe se doar. cuidar, né? Deixa pra, Exatamente. no caso, a avó, né? Quando que deixam, né? Porque existem casos assim que eu, pelo menos, eu tenho ministrado muito em muitos lugares até sobre criação de filhos, porque, para a glória de Deus, eu tenho muito êxito na criação da minha filha, que poderia ser uma coisa muito difícil, né? Porque eu fui mãe muito cedo. Mas o mais legal é que eu sempre tive esse senso de responsabilidade, eu tive sempre uma noção. E quando eu fiquei grávida, eu não conhecia Jesus, eu não tinha ideia do que era isso, não conhecia a palavra, quem conhece a minha história sabe. Mas na minha índole havia um desejo de saber o que era certo. Eu me lembro que eu saí, fui numa livraria e comprei um livro de psicologia infantil. Porque eu tinha um entendimento de que uma criança era como se fosse um computador em branco e eu que ia programar. Né? Aí eu comecei a estudar, fui descobrindo que de 0 a 7 anos o intelecto não se forma, me apaixonei por psicologia, não cheguei a fazer faculdade, mas assim, me tornei quase uma autodidata, comecei a ler livros que dá na faculdade, entendia tudo. Eu tinha 2 discípulas minhas no Rio que faziam faculdade e elas iam lá para casa, a gente começava a estudar juntas e eu começava a falar a matéria lá de Freud e tudo. Eu falei, isso aí é assim. Elas, o quê? Você sabe? Falei, porque eu gostava. E aí, Doutor desenvolvimento da criança. exatamente, me ajudou muito a criar minha filha. Porque eu tinha entendimento de que ela observava
absolutamente tudo. Até os 2 anos é a base da educação. Quer dizer, imagina que loucura. Se até os 2 anos é a base da educação, tem mãe que com 2 anos está falando coisas absurdas, a criança aqui do lado brincando, ela não tem ideia do que ela está causando no emocional da criança. Mas eu já tinha esse Ou a criança entendimento. presenciando coisas também. né? Exatamente. Mas falando, né, por exemplo, uma frasezinha, teu pai, o pai dela, o pai dele não gostava. A criança ouvindo com 2 anos aquilo está entrando no emocional da criança. A criança está ouvindo que o pai rejeitou, que a tia rejeitou, que a avó... Aquilo entra no inconsciente. É um negócio tão profundo. E eu tinha esse entendimento. Então, eu tive êxito, né? Agora, é raríssimo. Eu sofri muitas coisas, tive que abrir mão de muita coisa. Eu não aconselho. Eu não aconselho ninguém ser mãe na Quer adolescência. dizer, você teve essa oportunidade de ler, de se informar, né, de buscar conhecer como lidar com a criança. Só que essa estatística apresentada aí, a maioria, a grande maioria das mães adolescentes não tem nenhuma informação. Ela E não o tem nem grande pra problema si. Quanto mais, ela não sabe nem da própria vida, quanto mais e o para criar uma... terrível, Exatamente. O mais terrível que não apareceu, que eu não disse aqui, né, que não apareceu nessas estatísticas que nós falamos agora, mas está crescendo o número de meninas engravidando entre 10 e 14 anos, gente. Quer dizer, não é nem adolescente, é pré-adolescente. É pré-adolescente. É pré-adolescente, criança 10 anos de pré-adolescente idade. engravidando. Então, Quer quer dizer, dizer, em vez de estar tudo brincando de muito louco. boneca, tá com uma criança no braço. A vida, por mais que a mãe assuma, né, a avó assuma aquele bebê e tudo, não tem jeito de retomar a vida depois de uma gestação, depois de dar à luz a uma criança, nem pela sociedade. Né? Essa nossa sociedade é muito hipócrita, fala que absorve tudo, que tudo é normal, não é nada. Não é Essa verdade. menina, ela sofre um Não é, preconceito muito sofre, grande, uma sofre discriminação. Olha lá, mãe solteira. E pelos garotos, ela é vista, já é até mãe, É posso fazer o que eu verdade. quiser. Verdade, O negócio é que, eu acho que o que falta hoje em dia são limites. Né? Eu lembro muito bem, assim, na escola, às vezes na 6ª série, eu ficava ouvindo as histórias das meninas da minha sala e eu fui criada na igreja, né? Nunca tive esse tipo de comportamento, assim, nunca tive esse tipo de liberdade, né? Vamos colocar, para mim, na verdade, é uma libertinagem, né? Verdade. E eu via cada coisa que eu falava assim, gente, a menina tem 12 anos. Pois Né? é. E assim, envolvimentos com meninos, e depois vai crescendo, você vai vendo que a coisa vai tomando uma proporção que... E hoje, eu acho que até antes de 12, né, como nós falamos mesmo, já está assim, esses casos de menina de 15 anos. O que uma menina de 15 anos tem de estrutura para ter uma... Zero. Mas sabe onde que eu acho que começa tudo isso? Né? Tá acontecendo aí de 10 a 14, gravidez de crianças, pré-adolescentes. Eu acho que isso começa bem na infância mesmo. Verdade. É o problema da erotização infantil, que está muito aguçada, muito verdade. incentivada pela mídia. As A roupas. própria família incentiva É isso aí. isso, com a roupinha. Ela é garotinho, a menininha, então já põe uma roupa imitando uma celebridade, né? Pouca roupa, vamos colocar assim. Dançando, É o não- saltinho, é a maquiagem. Crianças, né? Meninas que já usam maquiagem. Quer dizer, isso tudo desperta, é uma erotização. Quando chegar numa idade, quando beija lá na escolinha, na pré-escola. Ai, que bonitinho, estão bonitinho. namorando, estão se beijando. Meu Deus. Né? Não, e tem um agravante, né? Assim, muitos pais têm perdido seus filhos. Estou falando agora principalmente dos cristãos. Porque não tem sabedoria. Eles reprimem quando deveriam dar liberdade para o adolescente, principalmente o adolescente, de expressar. O adolescente, ele passa por uma fase, todo mundo que já foi adolescente sabe disso. A gente quer descobrir a nossa identidade pessoal. Tem pais que são impressionantes. Vamos lá, uma menina, um rapazinho, uma menina, adolescente no mundo, ela olha para a mãe e para o pai, qualquer adolescente ele olha para a mãe e para o pai e fala, não quero ser que nem minha mãe, quero me descobrir o meu jeito de ser, a minha identidade. Quando é no mundo, ele fala, não quero ser que nem você, mãe, nem que nem você, pai, olha para os referenciais do mundo, quero ser igual a vocês. Mas quando é crente, é uma luta terrível, porque ele olha para a mãe e para o pai, não quero ser igual a vocês, mas olha para o mundo, também não quero, eu quero ser de Jesus. E muitas vezes a adolescente, ela não tem a liberdade de chegar para o pai, para a mãe. A minha filha tem, graças a Deus por isso. Ela chega para mim, ela tem toda a liberdade de chegar um dia e dizer, mãe, hoje eu tive vontade de agarrar um garoto na escola. Raramente já aconteceu isso. Mas eu sento com ela e digo, é mesmo, me conta como é que foi.
Me interessa. E eu conto, eu também já tive, é uma loucura, né? A gente conversa. São os hormônios, minha Isso. filha, vai Não, segurar. o diabo, não é hormônio, Firme. não é hormônio, não. É a carne que não se converte. Eu já preguei pra mim há muito, não se converte. O lugar dela é na cruz. E eu digo pra minha carne, tu se comporta, se tu não se comportar, não te solto nem na lua de mel. Resumindo. Nem na lua de mel. Nela, se comporte. Resumindo, eu tenho toda a liberdade. Agora, tem pais que se a adolescente chegar e disser, eu tive vontade de beijar de língua, eu tomo uma surra. Tomo uma Esse surra. é o problema. Aí sem nunca dúvida. mais ela É. conta pros pais. E aí, vamos falar agora na linguagem de crentes. O diabo, rapidinho, arruma uma amiguinha lá fora pra ela contar. Cheia de bicho, cheia de sensualidade, cheia de espíritos de sensualidade, para que ela confidencie aquilo que ela não confidencia para os pais, que são os melhores amigos. Então eu tenho aprendido isso prejudica demais, porque já não basta todo o erotismo, o adolescente ele quer expressar o que ele sente. Você sabe que eu fui criada com muita liberdade, e libertinagem, infelizmente, por causa da ignorância. Meus pais nunca tinham lido a Bíblia, eu fui criada assim, sem saber da Bíblia, sem saber que Jesus era Deus, sem saber nem que o diabo existia, não tive ensinamentos nenhum cristão. Fui ignorante. Então eu tive meu primeiro namorado aos 17 anos, que foi o pai da minha filha. Porém, aos 17, ele foi o primeiro beijo que eu dei. Foi a única coisa que eu repeti e copiei os meus pais. Porque eles nunca me reprimiram. Por eles não me reprimirem, o primeiro namorado que eu tive foi aos 17, foi o primeiro beijo que eu dei. Enquanto minhas amigas, aos 13, estavam beijando de língua, no colégio escondido dos pais, porque não podiam. Então eu descobri que, na verdade, meus pais erraram muito como qualquer pai e mãe erra. Não tem curso de mãe e pai, a gente vai vivendo e aprendendo. E se humilhando, pedindo perdão aos nossos filhos, que é muito importante. Agora, o que eu descobri é que, ao você dar liberdade com conhecimento, os seus filhos criam em você uma aliança e eles vão te confidenciar aquilo que eles não confidenciam para ninguém. Esse é o maior tesouro que um pai e uma mãe têm. E é isso que evita, né? É verdade. Gravidez, na Com adolescência. certeza. Essa comunicação livre, né? Isso, eu, Esse canal graças a livre Deus, eu entre pais sempre e tive com a minha filhos. mãe também. Tô falando em bons Muito pais, bom. né? Que sabem dialogar, que sabem. Nós temos um pai hoje muito gracinha. Um pai Stor, Paz, tô. que vai estar no contraponto de hoje. Vamos conferir o que tem a nos dizer o pastor Márcio Valadão. A primeira vez que eu vi a Ana Paula, ela estava ainda lá no berçário, no hospital, foi assim para mim uma emoção tão forte. Ou seja, mesmo sendo a minha estrutura a razão, não há também de deixar de expressar o lado emotivo também. Eu olhava para ela tão pequenininha, aquele bebezinho, olhava para a Renata e tinha dentro do meu coração uma certeza que era um presente de Deus, aquela criança. Nunca fizemos assim uma opção, vai ser homem, vai ser mulher, ainda que a Renata sempre, ela dizia que queria que o primeiro filho fosse um homem para ser uma menina. A Renata sempre quis uma menina. E eu nunca tive assim, esse nível assim, vai ser um homem, vai ser uma menina. Mas quando eu vi aquele bebezinho, eu sei que o meu coração bateu assim, muito acelerado, com muita gratidão e ao mesmo tempo um sentimento assim profundo de responsabilidade. O homem vê exatamente ao filho uma expressão assim, como se fosse uma continuidade da própria vida dele. Ser pai é muito mais do que simplesmente gerar, ou seja, tem que existir um acompanhamento, tem que ser pai, eu posso dizer assim, desde a gestação e também a criação. Porque se não houver a presença paterna na gestação, é óbvio que na criança não vai nascer. Mas, por outro lado, tem que existir a criação. O pai como um referencial, como um modelo, como um amigo, como um provedor. É isso aí, pastor. Que gostoso, né, ter nosso pastor Muito aqui bom. dando a E palavra é bom dele. quando fala, é alguém que fala e você sabe que faz, né? É Alguém verdade. Fala e vive, vive, né? né? O que fala. Agora, ele levanta ali uma questão muito legal, né? Ele falou que o pai é pai desde a gestação, né? Que o pai precisa estar presente como referencial e tudo. Agora, o grande problema das adolescentes, das crianças, mães, é que
a criança que vai nascer, na maioria, é órfã de pai. Exatamente. Esse é um problema. Essa, né, é a raiz, eu acho que de quase todos os problemas sociais. emocionais Todos. do futuro. Verdade. Todos. Não, se E é você tão pegar interessante e que ver- vamos colocando aqui na figura do diabo mesmo. Ele mata vários coelhos com uma só paulada. Exatamente. Porque uma gravidez na adolescência, ela já vai colher os frutos da desobediência. Né? Porque não foi aquilo que Deus planejou para o Não homem. era tempo, Não né? era tempo. Foi uma coisa fora do tempo. Aí tudo bem. Como se isso não bastasse de toda aquela carga que aquela mãe vai carregar, que aquela família vai ter que absorver, ainda tem a ausência do pai. E aquele bebê, aí, quem sofre com a ausência do pai? A mãe sofre, aquela família que tem que sustentar aquele bebê e absorvê-lo no contexto familiar sofre. E aquela criança, principalmente, porque que referencial de pai que essa criança terá? Aí, ela associa imediatamente essa ausência, esse abandono a Deus. Esse é o grande Exatamente. problema. Esse é o grande. Dificilmente. Então, quer dizer, o que a gente sente na nossa sociedade hoje é o diabo alcançando as pessoas, desacreditando as pessoas, né, de Deus, porque elas associam Deus à figura de Projetam. pai terreno, que normalmente é distorcida. Né, naquela ministração do CD Nos Braços do Pai, a Ana, o melhor dos homens não poderia ser um pai como Deus é. Né? Mas acontece que as pessoas trazem no seu emocional essa carga de que Deus é distante, ele tem a outras rejeição. coisas Quando melhor é- para fazer. ele é muito ocupado. Muito Tem ocupado. três, né? né, tem três, acho que, analogias que muitas pessoas fazem de Deus. Ou ele é distante, ou ele é ausente, Ou ele é ocupado. não, ou ele é rígido, Rígido. Exatamente. duro, Severo. severo, né, aquele... Então, infelizmente, só existem muitos poucos que conseguem ver Deus como um Deus é. pai Esse tempo amoroso, atrás eu estava um amor, conversando Um pai com amoroso, né? uma menina da minha sala e eu falei para ela, eu falei, olha, esse Jesus que você talvez já ouviu falar, que você já foi apresentado quando criança, não é o Jesus que eu conheço, não é o Jesus que não é o verdadeiro Jesus. Esse Jesus distante, duro, sabe? Chato, Que cobra, que cobra. exige. Esse não é o Jesus. Eu falei, o Jesus verdadeiro é o da Bíblia. Se você ler a Bíblia, você não precisa ler mais nenhum outro livro, não precisa ninguém mais te falar, porque aquele Jesus ali. E é tão simples, né? Porque o evangelho é tão simples. Então, assim, tá ali. Jesus andava no meio do povo, fazia, acontecia, abraçava, não tinha onde repousar a cabeça, né? Não sabia onde ia acordar no outro dia. Esse é o Jesus. E Jesus e revelou Deus, o Pai, e né? revelou o Pai. Ele falou Jesus assim, veio aquilo revelar que o eu Pai. faço, eu não faço de mim mesmo, eu faço porque o Pai faz em mim, né? E quem vê Eu a sou mim vê o Pai. Isso. Então, ele é o exemplo. Verdade. Agora, perfeito ele é o de Jesus. referencial. Ele é o referencial de E a Jesus. pior orfandade é essa, de não ter Deus como pai. Verdade. Eu acho que isso é terrível. E nesse contexto, né, que a sociedade tem vivido, é o que você colocou, Helena. A maioria das pessoas não conseguem ver Deus como pai. Verdade. Quem escreve muito sobre isso de um modo muito interessante é o pastor Cote. Quando ele fala sobre os grandes problemas da orfandade. Ele tem uma pregação muito, muito forte, que é o filho, como é que é? O mal do De filho de Jefté, o filho Jefté, bastardo. Filho bastardo. E eu já estive em ministrações dele que você escutava assim, pessoas Urrando. Você sabe, Por eu causa fui à gravação do Diana, eu não te conhecia, amiga, porque você estava tendo neném. Sim. Tudo bem. Eu estava fazendo do João, mais uma vez, pai nos braços do Isso, pai. exatamente. Que número que era? Era o número 4. Perdeu, já. Era o número 4. Momento Você era o número 5, melancólico mas o de filho era o ser. número 4. Momento melancólico de dizer, amiga, eu não te conheci nesse dia, mas tudo bem. Foi o começo de tudo. E eu até apareceu ali uma foto de eu com as meninas da dança, que eu era apaixonada, era com a dança, né? E foi a primeira vez que eu conheci o Diante do Trono e tal. E eu dou muita graça a Deus por ter dado aquele dia, porque para mim, sobre o Brasil, não existiu algo que aconteceu no Reino do Espírito no Brasil aquele dia. Eu senti em mim e senti no Reino do Espírito, porque nós sabemos a guerra que há sobre os céus no nosso país acerca da paternidade, né? A figura da paternidade. Você vê que você vai fazer um culto numa igreja, culto das mulheres, lota.
culto dos adolescentes, lota. Culto disso, culto daquilo, lota. Agora você faz o culto dos homens. Onde estão os Eu homens? profetizo em nome de Jesus que lota. Mas a realidade é que, né, a gente não vai falar aqui para não profetizar coisa ruim. É que é difícil. E por quê? Porque muitas vezes eu vejo assim, eu estava escrevendo outro dia um capítulo do meu livro, que pela fé Deus vai me ajudar a terminar, que eu não sou escritora formada, mas pela fé a gente vai fazendo o que Deus manda, né? E eu estava escrevendo sobre relacionamentos nesse livro. É um livro... Sara, o que você escreveu, nós vamos saber daqui a pouco. Aleluia. Nós vamos chamar um rápido intervalo, não sai daí, que a Sara vai compartilhar com a Amém. gente no próximo bloco. Amém. E eu estava escrevendo sobre o porquê dos homens serem assim. Que há uma revelação profunda que Deus deu. Da onde que vem? Estamos de volta no Chá das Quatro, é bom ter você com a gente. E nós estamos conversando aqui com a quarta mulher de hoje, que é Sara Shiva, ex-integrante do grupo SNZ. E a Sara estava falando de um livro, não é isso, Sara, que você está escrevendo? É um livro, é um projeto que eu tenho, e eu estava escrevendo outro dia sobre isso, sobre por que muitas vezes a mulher não compreende o homem. Os homens, às vezes, a gente acha que eles são tão problemáticos, a gente também é. E muitas vezes a gente não para pensar que todos os homens aprenderam quase tudo que sabem com alguma mulher, porque eles saíram das nossas barrigas. É impossível um homem ser machista se ele não teve uma mãe machista. Na verdade, toda a estrutura emocional começa na mãe. Então, na verdade, nós deveríamos observar que muitas mães poderiam ser mães melhores para os seus filhos, criar homens melhores, dar uma estrutura melhor. E aí sim, você pode ver. Do jeito que ele trata a mãe, ele vai tratar a esposa. Você quer saber se o homem vai ser um bom marido? Vai ver como ele trata a mãe dele, você vai ficar esperto. Depois desse comentário da Sara, temos que chamar o chá. Depois dessa revelação, É hora Hora da do chá. torta. De mãe brasileira. Muito Agora, bem. essa questão é muito séria, porque Por que, Yara? o homem vai ser aquilo que realmente a mãe permite que ele seja. Se a mãe é muito dominadora, aquela mãe invasiva, né? É a famosa Gesa, você conhece? É, isso, Jezabel. Gesa. Muito invasiva. Esse filho ele vai ser um homem inseguro, um homem que não toma suas próprias decisões. Ela mima, né? Isso é terrível. Eu falo que mãe é um problema sério. Costumo falar que mãe é irrecuperável. Mãe é irrecuperável, Yara? Ai, ai. Ô, Sara, Muito aqui a gente bom vai mesmo. explicar para você que hoje nós temos chá de camomila. Mas, como sempre, a Tainá, sabe? A Tainá é diferente do grupo, Muito sabe? obrigada. Ela vem com a sua própria canequinha e ela gosta de café, entendeu? Chá de camomila não é comum. Tomara que você seja sangue A. Por quê? Porque é o sangue que pode tomar café à vontade. E chá é bom Café para também. pontuar alguma coisa interessante, gente. Quero falar com vocês uma coisa muito interessante. Eu quero falar com vocês sobre um tema que mexe com o nosso coração e o nosso Brasil e as nossas igrejas também. Eu quero falar sobre fofoca. A mentira tem perna curta, mas a fofoca bem essa tem perna própria. E na era da internet alcança proporções inimagináveis. Pensa que você conta algo para alguém que coloca isso no site ou blog, pronto. Todo mundo já sabe de tudo. E é fofoca. Bem, parece a Fênix, pois só de citar um exemplo, ela já renasce das cinzas. Nossa, tinha esquecido disso. E você? Já sofreu com um boato? Ou ajudar a espalhar uma fofoca? Já? Já ajudou a espalhar uma fofoca, Yara? Olha, eu creio que sim, Helena, infelizmente. É Creio mesmo? que sim. Eu não lembro de nada específico, mas em outros tempos, quando não muito controlada pelo Espírito Santo, A gente já... Eu esses também, viu? temperamentos assim mais sanguíneos, Uau, eu com já passei por certeza, cada não um, me sim. lembro de nada específico. Não é à toa que a Bíblia fala que aquele que consegue dominar a própria língua é... Isso. Acho que é porque não existe ninguém Aham. que não tenha já levado adiante uma fofoca. Eu acho que não existe ninguém. Quer seja homem ou mulher. Agora, o que que estimula a fofoca, né? É uma questão, é uma pergunta. Né? Uma curiosidade pela vida alheia. Ou, não, sabe por que outro dia eu descobri que o que estimula a fofoca muitas vezes é a inveja? Pode ser. Eu tenho cá pra mim que a inveja e a fofoca, Andam elas de são mãozinhas irmãs dadas. gêmeas, sabe? Porque toda vez que alguma coisa na vida de uma pessoa, às vezes, te incomoda muito, se ela pisa na bola,
você tem prazer de falar da pisada na bola dela. Na verdade, aquilo lá atrás foi motivado pela inveja. Mas né? será que é só uma pisada na bola que vai? Às vezes é até uma coisa boa em relação à pessoa, que não é que ela quer manter aquilo De só repente, pra uma ela. gravidez É, uma tão gravidez esperada, esperada, né? mas assim, eu concordo com você na questão da inveja, mas eu acho que vai além disso. Eu acho que as pessoas estão acostumadas a viver em comunidade e elas pensam, porque eu vivo em comunidade, eu tenho o direito de meter meu pé na casa do meu vizinho. Que Provérbios fala, né, para você manter o seu pé Não ser fora, tão frequente. não ser tão frequente. frequente na casa do seu irmão, né, do seu vizinho. Então, eu acho que se enquadra nisso, né, se nós formos contextualizar. É isso, é você achar que você tem o direito de entrar na vida da pessoa. Quer seja por inveja ou por outro motivo. Agora tem uma esse dose de lado. prazer, né, nisso também. Tem pessoas que têm um prazer muito acentuado em dar notícias, né? Tem. Mas eu acho que a Dar internet... notícias, não falar fofoca. notícias. É verdade, mas a internet, eu vejo assim, tem a fofoca sem a internet. A internet, ela é um meio de comunicação, mas ela pode se tornar uma arma e destruir uma pessoa, né? Eu fiquei sabendo outro dia de uma história de uma adolescente que um garoto do colégio convenceu ela de tirar uma foto nua e mandar para ele. E ele divulgou para toda a internet. Então a menina não consegue mais, ela chega na escola e ela é zoada da hora que ela entra, a hora que ela vai embora, tá destruída, né? Pro resto da vida, né? Na verdade. né? Então, para mim, a internet, existe a questão da internet que eu acho que as pessoas têm que ter seriedade, porque é uma arma e pode destruir uma pessoa. Agora, existe aquela fofoca que eu já pequei assim, minha discipuladora que sabe, a pastora Cíntia lá no Rio, que sabe como já me tratou. E graças a Deus, de um tempo para cá, eu converti nessa área. Mas eu gosto de confessar um pecado, não assusta não. Aí, eu gosto de me expor. E a gente, às vezes, está muito ferido com uma pessoa que fez alguma coisa que a gente não gostou. A gente resolve falar para alguém o que aquela pessoa fez com a gente. Pra, no fundo, conquistar um aliado. A gente quer aliados da nossa fazer dor. alianças, Então a com gente certeza. começa, você não sabe o que fulano fez comigo. Só que aquela pessoa que está te ouvindo não tem nada a ver com o que aconteceu. E ela Tem toma nada. raiva, às vezes. Às vezes nem toma. Às vezes percebe logo, até te confronta. Tu fica com raiva dela, também começa a falar mal dela junto. Entendeu? Mas normalmente não acontece Não assim. acontece, porque normalmente a gente manipula a história a nosso favor. A nosso Eu não favor. sei Puxa- vocês, mas eu puxa sou Jesus sardinha, para me né? libertar. Né? Eu já me converti, gente, mas eu confesso meu pecado publicamente aqui em rede nacional. Resumindo a história. O que acontece? Às vezes a gente acaba levando uma fofoca. Por quê? Porque a gente... Não, você não sabe o que fulana fez comigo. Não, mas você não imagina. Aí a gente fica tentando justificar nossa falta de perdão, nossa pereba que a gente tem lá dentro. E a pessoa, era uma coisa entre você e a pessoa e os líderes, que tinha que ser lavada a roupa suja, lava em casa. E aquilo começa a passar adiante. Meu Deus, quando você vê... Vamos dar um exemplo dentro de uma igreja. A igreja toda está sabendo da pereba, da lavação de roupa suja, os amigos, a família, está todo mundo envolvido, e aí um tomador do outro. Isso vira uma coisa horrorosa. Então, tem fofocas e fofocas. Eu acho que a pior de todas, fora a da internet, é essa. Porque essa fofoca é aquela assim, como eu não quero me tratar, eu não quero resolver, não quero ir para a cruz, bota o outro na fogueira. É triste. Nós não queremos, Na verdade, muita carnalidade. Né? Exatamente. Terminou, né? A verdade Tá na lista. é muita carnalidade. Tá na lista lá isso mesmo. das obras da carne, não nas tá? obras da carne. Tá na lista ali, então. Como se diz a duvidar, Renata... e é engraçado que a lista das obras da carne, se você ler, a maioria tem a ver com a língua. Com a língua, murmuração. verdade. Gente, vamos falar de coisa E como light diz a agora. Renata, eu sou apaixonada com a Renata, esposa do pastor Márcio. Ah. Eu falo que eu não sei até hoje porque ela não tem programa de televisão, porque aquela mulher é maravilhosa demais. Ela um dia disse pra mim, eu apaixonei e peguei aquela frase. Ela disse assim, ó, Sara, você sabe por que Deus escolheu nós? Eu digo, por quê? Ela disse, porque não tinha ninguém pior. Eu falei, é isso mesmo, por isso que ele me escolheu. Como eu era podre, Jesus resolveu me lavar. Onde abundou o pecado hoje, superabundou a graça. Glória. Amém. Então, concluindo essa história, eu quero dar para vocês a nossa dica do chá de camomila. E a minha dica para você que está em casa, semana que vem é a semana que nós comemoramos o Dia das Crianças. Gente, eu prometo para vocês que eu não quis ser bairrista, né? Eu não quis puxar a sardinha para o meu lado. Mas eu estou indicando, não porque é um grupo do qual eu faço parte, mas é porque esse trabalho, eu tenho críticas a outros trabalhos do Diante do Trono, mas a esse trabalho eu não tenho nenhuma crítica. Ele ficou muito, muito, muito bom, né?
E é a Arca de Noé, o mais novo CD do Crianças Diante do Trono. Então vale a pena você presentear o seu filho com essa mensagem que fala muito sobre obedecer a Deus, apesar do que as pessoas falem a seu respeito, apesar das fofocas ao seu redor, apesar de tudo ao contrário, das circunstâncias ao contrário, vale a pena você obedecer aquilo que Deus determina para a sua vida. E é um ótimo princípio para você deixar aí no coração do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, da sua sobrinha, da vizinhança toda. Tá aí a minha dica para o chá de camomila. Muito bem, gente, nosso tempo acabou. Tão rápido, uma hora passa. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Quando a conversa é boa, o tempo voa. Então deixa suas últimas considerações, Yara. Ok, minhas últimas considerações para você aí de casa. Olha, querida, como mulheres nós levamos uma fama de que falamos muito. Então, olha, vamos guardar a nossa boca, pedir ao Senhor, como diz lá o salmista, para colocar guarda nos nossos lábios, evitar a fofoca, vamos orientar nossas crianças, nossas adolescentes, para que não fiquem grávidas antes do tempo, porque a Bíblia diz assim, que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E a maternidade é algo lindo e extraordinário, mas no tempo certo, no tempo de Deus. Não sobrou nada para nós, né? Ela falou tudo. Então eu só tenho que agradecer a Yara. Acho que ela concentrou as palavras que todas nós queríamos deixar aí no coração de vocês. Eu agradeço muito a presença da Sara. Obrigada, viu, Sara? Obrigada a vocês, beijo, queridas. Tainá, Yara. Semana que vem a gente se encontra para tomar mais chá com esse pessoal lindo que está conosco em casa. Até semana que vem, pessoal, se Deus quiser.